agora a gente vai entrar no nosso primeiro assunto do programa de hoje, que é um assunto bem interessante. Estava pesquisando aqui na internet já, inclusive tem a ver com a internet. São os direitos autorais de imagens da internet, aquilo que a gente posta em rede social. A gente tem que ficar atento a algumas regras, né? Alguns direitos autorais que existem. E para isso nós estamos recebendo a advogada Luciana Nola Pizzolo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada por me receberem. Estou muito honrada. É do escritório Patrícia Felice, Advogadas Associadas. Demais. São mulheres maravilhosas, hein? Eu ia dizer, né? É Advogadas Associadas, porque só tem mulher trabalhando só lá, mulher, né? Já conheço elas há muito tempo, já. A gente vem de longa história, né? Mas sempre foi assim ou aconteceu de só ter mulher hoje? Como é que é esse posicionamento pra vocês lá do escritório? Isso é culpa da Patrícia, na verdade, né? Ela começou, o escritório já teve participação, já teve sociedade com homens também, mas a Patrícia resolveu que seria um momento interessante aproveitar a construção que ela fez, porque ela advoga há mais de 20 anos, para empoderar mulheres mesmo, chamar a mulherada para trabalhar. E o direito, ele é um ambiente ainda muito masculino, então por que não feminilizar um pouco? Sim. E é uma delícia, eu vou dizer para vocês, trabalhar só com mulheres é maravilhoso. Sim. A gente se entende, a gente trabalha super bem, e hoje ele é proposital. Começou meio que sem querer, porque os currículos foram aparecendo e as coisas foram casando de uma forma orgânica, mas hoje é proposital, hoje o escritório é de mulher. A Agatha e a Pamela já trabalharam lá também, né? Já entrevistei elas também. Já vieram aqui algumas vezes aqui no 92 é de lá mesmo. que eu conheço ela. É de lá que conhece. Gente, é porque elas mudaram muito depois que foram pro exterior. Literalmente, né? Mudaram Não é? de país, aí voltaram. De profissão tudo também. É de lá, gente. Já entrevistei. Eu lembro que vocês faziam Outubro Rosa. Eu já entrevistei vocês algumas vezes. Fazemos ainda, a gente ainda bem engajada nessas. Tudo que é feminice tem a ver com o escritório. Tudo que é coisa de mulher, né? Legal. Mas o assunto de hoje é um assunto geral, para homens, mulheres. Falar de direitos autorais e imagens da internet. As pessoas estão errando bastante, né? Então. Eu acho que se fosse para aplicar as regras de fato ali, muita gente ia se incomodar. Dor de cabeça, ela tá esperando ali para acontecer. Sim, realmente. O âmbito da internet, direito autoral e o físico, né? É igual? A legislação? Sim, a lei entende hoje que a propriedade intelectual ela é criada tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual. Até porque hoje a gente tem muito produto sendo criado virtualmente, né? Sim. E a gente tem que dividir também o direito autoral e o direito de imagem. Porque, por exemplo, existe uma discussão hoje acontecendo judicialmente que é a questão do meme. O meme é um direito autoral porque eu peguei um recorte. Eu tenho direitos autorais sobre a criação de um meme, por exemplo, um GIF ou GIF, não sei como é que as pessoas falam. Sim. Eu chamo de GIF. Eu também. Um GIF que a gente criou de um recorte de alguma coisa. Eu tenho direito autoral sobre essa propriedade, é uma criação minha. Por exemplo, fizeram um meme do Choque e tá bombando, viralizou. Será que ele teria direito nesse sentido? Ou a pessoa que criou? Porque daí a gente foge um pouquinho do direito autoral. O direito autoral é quem pensa a construção, quem pensa Mas tem a imagem do Choque. Não, porque... Aí a gente fala de direito de imagem. Isso aí, essa é a treta. Porque assim, ó, a ideia do direito autoral, vou chutar e tu me corrige, aí. Mas não corrige muito, né? Vou corrigir com amor. Isso, vamos lá. O direito autoral, ele fala sobre a obra artística de alguém, né? E a imagem não necessariamente pode ter uma obra artística. Alguém pode só roubar a minha imagem e começar a vilipendiá-la de alguma forma, é isso, né? Exatamente. Gostou do termo vilipendiar? Achei choque. Sabia que eu ia fazer direito, né? Eu tava pensando em fazer direito. A Agatha e a Pamela que me fizeram desistir. Então, só pra deixar esse registro ao vivo aqui. Não, mas eu vou trabalhar na contramão. Eu acho que o direito todo mundo tinha que fazer. Claro que é uma faculdade tão rica, gente. Por mais que tu não vá, às vezes, não quero seguir uma carreira na advocacia, mas é bom conhecer um pouquinho dos seus direitos. Mas é claro, a gente tinha que saber os nossos direitos. Eu estudei Constituição quando eu fiz jornalismo, tive uma cadeira de Constituição, li toda ela. Eu acho que todo mundo tinha que falar sobre isso, saber um pouquinho sobre isso. Mas voltando à nossa questão, então nós temos ali a questão da imagem e da propriedade, é isso? Isso, o direito autoral é, por exemplo, eu criei um videozinho bobinho das minhas gatas ou de alguma... Eu fiz uma criação artística. Por mais que seja simples, que seja pequena, eu coloquei na internet, as pessoas começaram a reproduzir e alguém está ganhando dinheiro em cima daquilo. Eu posso tentar reclamar a propriedade daquele vídeo que foi criação minha. A minha cabecinha que pensou aquilo, então ele é meu. Agora, em compensação, pegar uma imagem do Choque ou uma imagem tua, transformar isso num meme e vocês se sentirem de alguma forma incomodados, atinge um outro direito, que daí é o
direito de imagem. E é um direito que a gente chama de direito de personalidade. No direito, no geral, no direito brasileiro, os direitos de personalidade são entendidos como direitos super especiais. Vocês não podem abrir mão, ninguém pode abrir mão, porque ele faz parte da construção da nossa personalidade, do nosso entendimento de nós mesmos como seres funcionais e sociais. Então, por isso que a imagem é tão preservada. Nesse caso, se você se sentir prejudicado numa questão da imagem, né, na internet, alguém está colocando uma foto sua em um lugar que você não concorda, o que você deve fazer? Procurar um advogado? Sim, é sempre importante procurar um advogado, porque obviamente a gente precisa tomar alguns procedimentos para fazer aquilo sair da internet. Sair da internet é um procedimento muito difícil, gente. A gente tem que ter consciência disso. A coisa do viralizar, o tirar aquela matéria da internet, tirar aquela imagem da internet é difícil. Por quê? Porque às vezes tu já baixou no teu celular, o choque já passou para um grupo de 50 amigos, que já passaram para mais 50 amigos. Então, o que a gente faz? Geralmente, nessas situações, se a coisa tomou uma proporção muito grande, se não é um indivíduo, não fui eu, Luciana, que postei uma foto tua e tu não gostou, Gica, daí tu podes me acionar judicialmente para que eu tire aquela imagem da internet. Agora, se é uma coisa que viralizou, aí a gente tem que ir nas cabeças grandes. A gente pode intimar o Google, o Instagram, o Facebook, para que eles parem de vincular aquela imagem. E também vem um trabalho de fiscalização muito grande, que geralmente é da pessoa incomodada, que é para ver, alguém vinculou, tu vai lá e notifica aquela pessoa para tirar. E eu consigo, é fácil eu conseguir reverter isso de forma financeira por uma indenização, porque a imagem é um bem imaterial, eu não consigo dizer quanto vale a minha imagem, né? Exato. E possivelmente a minha imagem tenha menos valor que a imagem do Neymar, numa tentativa de ofensa em ambiente virtual, né? Como é que a gente faz para valorar essa diferença na minha imagem e na imagem de uma celebridade, por exemplo? A questão é da proporcionalidade, que a gente chama dentro do direito a proporcionalidade e razoabilidade. É muito, muito, muito subjetivo o choque. Então, a gente não consegue trazer com parâmetros fixos. Não existe um parâmetro. Se a pessoa tem 10 mil seguidores, é 10 mil reais. Tem 20 mil seguidores, 20 mil reais. Não funciona dessa forma. E vai ter situações onde tu vai te sentir particularmente ofendido, vai levar essa reclamação para o juiz. O juiz vai, obviamente, te garantir o direito de tirar a tua imagem de circulação, porque isso é teu, ninguém mexe. Mas ele pode entender que aquela situação não foi vexatória. E se ele entender que não foi vexatória, que não te gerou prejuízos ou abalos anímicos, que a gente chama, que foge da esfera do concreto, vai para a esfera do moral, talvez você não ganhe uma indenização. Mas se ficar comprovado que aquilo te gerou prejuízo, às vezes até te causou uma demissão, além do dano moral, tu pode pedir até um dano material. Sim. Você já trabalhou com casos que teve que acionar o Google, esses grandes grupos, o Grupo Meta, por exemplo, e eles deram resposta? Como é que é? Porque parece que eles estão tão longe, né? Por serem com sedes no exterior, né? Mas eles também têm sedes no Brasil, Sim. né? Então a gente consegue, geralmente com essas empresas, a gente trabalha já mais na esfera da notificação. Tá. Então a gente faz uma notificação extrajudicial, comunica, para ver se nós conseguimos alcançá-lo de uma forma menos onerosa. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de processo judicial, a gente fala de perda de tempo. Sim. Não perda, né? Porque é um investimento, é uma tentativa. Mas há um lapso temporal grande que acontece ali. Então a gente tenta na esfera da notificação extrajudicial e eles costumam responder. Responder de que forma eles atuam? Daí eles bloqueiam, eles fazem... Nem sempre. A resposta vem, mas nem sempre, porque é um trabalho para eles também, é um trabalho de levantamento de dados. Então, apareceu aquela imagem, eles têm que usar bloqueadores de imagem para que aquilo não seja divulgado mais. Sorte que hoje tem inteligência artificial para ajudar nesse processo de rastrear imagens, né? Ajuda bastante. Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, né, doutora, tem a questão de que a inteligência artificial, né, por exemplo, a deepfake, né, que hoje vem aí já causando várias vítimas. Sim, várias vítimas. A gente vê dos casos famosos, mas nós temos casos de pessoas comuns, que também é uma outra situação que com certeza vocês logo estarão trabalhando bastante, que é você pegar uma imagem, um vídeo, né, a imagem em movimento através de a inteligência artificial e colocando coisas que a pessoa não fez. Hoje em dia já não é mais nem deepfake que faz isso, Chica, porque tem filtro de TikTok que faz isso. Olha só. Fazer a troca, né? Tem até um aplicativo, acho que é o Face App, uma coisa assim que faz um negocinho legal, tipo, eu posso colocar o meu rosto no meio dos Beatles, tocando com os Beatles, eu posso pegar o meu rosto e colocar abraçando o Jack no Titanic, dá pra fazer umas paradas assim. Então, a evolução dessa plataforma que pode começar a trazer transtorno, né? Embora hoje ele consiga gerar só um videozinho pequenininho, até talvez para resguardar a plataforma mesmo, eles não ampliam o alcance disso, mas isso é uma coisa que pode vir forte. Mas olha só que legal, tem uma notícia aqui que eu até separei aqui, ó.
Globo é condenada a pagar 30 mil reais por reprisar mais de 4 mil vezes a falha de um goleiro. O Alexandre Cajuru, que era do CSA, em 2020 ele participou de um jogo e ele tomou um frango. E a Globo repetiu isso muitas vezes pra humilhar o cara, assim, pra fazer a piada com o cara. Né? Isso. E acabou tendo que pagar aí 30 mil reais para esse jogador, para esse atleta. Aí vem o pensamento, quem é o dono dessa imagem? Se a gente for pensar em direito autoral, o dono dessa imagem é a Rede Globo. A imagem, o goleiro, ele cedeu o direito de imagem para a Globo. Não necessariamente. Mas não cedeu, não, ele cede como jogador e acaba chegando na Globo. Isso vai acontecer. A Globo não pega esse documento de todos os jogadores. Mas o que acontece? Eles eu tenho certeza, por isso, né? Claro, eu tenho certeza que no contrato não dizia que ele ia virar um meme, né? Possivelmente era para exploração do jogo. Que seria enquadrado quem? É que o uso da imagem de forma satírica, ela não é necessariamente uma coisa que não existe no contrato uma previsão. Estaremos utilizando a tua imagem para tirar sarro da tua cara, te menosprezar, te colocar numa situação. Não entra na calúnia e difamação, né? Não. Não. É outra situação. Tá. É outra situação. Ali eles estão reproduzindo uma situação que foi verdadeira, que aconteceu, mas a reprodução em massa provavelmente foi o que gerou essa situação de as pessoas começam a conhecê-lo por ser frangueiro. Sim. Afeta a profissão, afeta a autoestima, e aí quando afeta esses âmbitos que são extremamente pessoais, aí a gente tem um conflito entre o direito autoral e o direito de imagem. Até o comportamento dele na sociedade, né? Porque o cara às vezes entra no restaurante, começa a ser vaiado, principalmente o CSA é de Alagoas, né? Ele entrando num restaurante qualquer lá na cidade dele, vai ter algum problema com a torcida do clube, que acaba fazendo de alguma forma o CSA também fica famoso como o time do frangueiro, né? O time do frangueiro. E a gente volta aí na questão do que eu te falei antes, falei pra vocês, da proporcionalidade. Porque assim, eu entendo que foi um dano moral relativamente baixo, apesar do valor de 30 mil hoje em termos de dano moral pro judiciário ser uma coisa, é difícil a gente conseguir, mas mesmo assim a gente tem que pensar, olha a quantidade de vezes que isso foi reproduzido, o alcance que essa imagem o quanto que ele perdeu teve, de trabalho, o quanto por que ele erro. provavelmente perdeu de oportunidades, que é uma coisa que a gente não consegue quantificar, porque se eu vi esse vídeo desse rapaz, como é que eu vou contratar ele no meu time? Eu não tenho segurança na qualidade técnica dele como jogador de futebol. E a Globo tem capacidade financeira. Então, quando a gente fala de dano moral, ele tem que ter uma função. Por exemplo, se vocês pedirem 30 mil reais para qualquer pessoa que está passando na rua, é um valor exorbitante. Para a Globo, é troco. Sim. Então, para eles, isso às tudo vezes, é levado em conta. Tudo isso tem que ser levado em conta, mas mesmo assim, por isso que me parece um valor baixo, porque assim, pra Globo, 30 mil reais, pra ter reproduzido isso 4 mil vezes, provavelmente gerado 1000 memes, 1000 visualizações, o quanto isso trouxe de retorno financeiro pra Globo, esses 30 mil não vão fazer cócegas. Exatamente. Então, daí o efeito que a gente chama, que é o efeito pedagógico do dano moral, que é desestimular a pessoa que cometeu aquele dano a fazê-lo novamente, se perde. Porque pra Globo vale muito mais a pena continuar fazendo isso. Pegar vários vídeos de várias pessoas em situações tragicômicas, às vezes, e reproduzir pra pagar 30, 20 mil reais. Às vezes o retorno que se tem com publicidade disso é muito maior, né? Com certeza, infinitamente maior. Doutora Lu, doutora Lu. Se você... Gostei desse... É meio formal, meio formal, meio íntimo, eu sou da época que eu chamo advogado de doutor e eu vou chamar de doutora. Mas eu também acho massa, mas eu gostei do teu... Que tu fez o casamento perfeito ali do... Assim, ó, vamos lá, eu bato foto nas minhas redes sociais de uma galera e, por exemplo, aquelas imagens daquelas pessoas que estão ali aleatórias, se elas reclamarem, elas podem... Podem? Então podem, as pessoas não se preocupam com isso, né? Por isso que eu falei, se você olhar a internet, tá tudo... Mas é porque, claro, eu só vou bater uma foto de uma situação ali que eu não vou estar agredindo ninguém. Mas pode ser que uma pessoa esteja ali escondida. E uma coisa que a gente faz, por exemplo, hoje é comum, às vezes tu quer comentar alguma coisa, viu alguém, viu uma roupa, tu tira foto da pessoa. Sim. Nós estamos perdendo o pudor de invadir a imagem dos outros e a gente divulga. Isso também não pode. Mas é aquela coisa, não pode. É o bom senso, né? Exato. Legalmente, se a gente for olhar estritamente, tudo que tu for usar que tem imagem de outra pessoa, essa pessoa teria que estar expressamente, não é nem dizer verbalmente, é expressamente te autorizando a utilizar aquela imagem. Mas obviamente que ninguém faz uma curadoria sua na internet a ponto de procurar para ver. Sim. Geralmente as pessoas se tocam quando a coisa de fato viraliza, ou viraliza no bairro, na escola, acontece muito com adolescentes hoje em dia, viraliza na cidade. Então, nesses patamares um pouquinho maiores do que um cotidiano de tirar uma foto e aparecer alguém de Robert lá na tua foto de fundo sem querer, isso não é uma situação vexatória, não é um problema necessariamente. Não tem uma história que, por exemplo,
jornalista ouve muita frase direito, não te dou meu direito de imagem. A gente ouve muito essa piada de amigo, coisa assim, né? Mas assim, não tem uma história que o direito de imagem ele é super valorizado? Porque a declaração, né, de cessão de direito de imagem. Porque se eu for no jogo de futebol, eu tenho 18 mil pessoas num jogo do Criciúma. A emissora de TV filma, sei lá, quase todo mundo, né? 12 mil pessoas vão aparecer. A gente precisaria então entregar 18 mil declarações de cessão de direito de imagem, ou por ser um ambiente público realmente não ter essa necessidade? Se não for focado especificamente, é porque assim, o direito, se tu for praticar ele à risca, a gente engessa metade da população de fazer muita coisa. Então não acontece. Agora, se tu fores pegar, por exemplo, o cara foi flagrado, né? Acontece nesse jogo de futebol, o cara tá lá com uma pessoa que não era pra ele estar lá. Sim, pois é. Ali ele pode processar. Porque eu conheço uma repórter que ela teve uma situação inusitada. Ela estava fazendo uma matéria sobre HIV. E sabe quando em matérias de TV assim que fica passando todo mundo na praça, aleatoriamente, tipo, olha o movimento na praça, tá todo mundo passando ali. Tá. Ela tava falando sobre HIV e dizendo, tem muita gente que tem HIV e não sabe. Mas ela tava na praça. Não. Isso, a imagem era exatamente passando, essa, Nereu Ramos. As pessoas passando na Nereu Ramos, e a locução dela era, muitas pessoas têm HIV e não sabem. E não tava desfocada. Uma das pessoas que estavam lá, a pessoa disse, mas peraí, eu apareci na TV, estão dizendo que eu tenho HIV e não sei. Processaram a emissora, processaram ela também, e a emissora teve que pagar uma grana para ela, e a emissora adotou esse padrão, não era assim. Esse padrão foi criado por causa dessa situação. Sim. E aí começaram quando aparecer multidão, a gente desfoca todo mundo. Só não é desfocado se o cara é o entrevistado, é a fonte da matéria, né? Sim, que daí deu autorização. Agora, vamos lá, uma pessoa que se sentir, no caso da imagem, se sentir aí lesado, enfim, qual deve ser o procedimento? Procurar um advogado, reunir provas, como é que é? Isso, a gente precisa primeiro procurar um advogado, é o primeiro passo, porque o advogado vai te orientar a construção de toda uma cadeia probatória que é necessária para um processo de dano moral especificamente. Existem situações que dispensam grandes provas, porque ela é uma prova em si. Tá. Né? Que é, por exemplo, o caso do goleiro ali, que obviamente a gente sabe que a situação é vexatória. Ela foi divulgada propositalmente para ser vexatória. Mas em casos mais subjetivos, poxa, eu me incomodei porque uma imagem minha apareceu em alguma reportagem, como esse caso dela. A gente precisa comprovar que houve o dano. Então a pessoa precisa comprovar onde houve a lesão, onde foi que abalou a moral dela. E isso é difícil, Gica. É difícil. Porque a gente está trabalhando tudo no campo do hipotético, né? Não existe nada concreto. Não é igual quebrar um carro e lá até aqui, ó, a peça tá quebrada, é isso aqui. Sim, e no direito autoral, nessa parte ali, né? Nós citamos o meme ali antes, mas tem diversas outras situações, né? É semelhante também, tudo demora, vai ter que provar, essas coisas. Por o meme que tu cria, daqui a pouco viraliza, a pessoa tá ganhando dinheiro em cima de ti, como é que você faz? O direito autoral, ele é um pouquinho diferente, ele é mais concreto do que o direito da imagem, o dano moral. O direito autoral, eu tenho que só comprovar que aquilo ali foi uma criação minha. Que aí ele sabe que mas é que às vezes não é fácil, né? Às vezes não é fácil, Se for uma criação muito pequena, se for uma criação, tu tem que chegar na fonte, a gente tem que rastrear. Eu assisti esse fim de semana a guerra, tem no Netflix, se chama Google Earth, a guerra bilionária, no caso Google Earth, é assim, mais ou menos, a guerra bilionária no caso Google Earth. É a história do Google Earth. Na verdade, o Google Earth não foi criado pelos caras do Google Earth. Ele foi roubado. É uma tecnologia roubada e a gente não vai achar no Google. Batalha milionária, o caso do Google Earth. Tu achou no Google? Achei. Então, mas você não acha no Google as informações do julgamento que teve. Porque quem criou foram dois alemães, né? Em 1991, eu acho, eles criaram TerraVision. E o cara do Google Earth virou amigo deles. Enfim, tem que ver essa série, é muito legal. Eles acabaram roubando, pegando informações do algoritmo, conceito, tudo, e criaram o Google Earth. Aí eles foram pro tribunal e os reais criadores perderam. Perderam porque não conseguiram comprovar? Não conseguiram ter dinheiro. Mas a mesma coisa aconteceu com o McDonald's, por exemplo. Eles também não conseguiram provar que o McDonald's era deles, né? Mas daí é diferente. Porque, é que eu acho que quando entra uma empresa muito grande, é a mesma coisa, não, mas Gica. é diferente. Eu acho que é o mesmo rolê hoje eu chegar e começar a falar por aí que eu sou compositor de É o Amor do Zezé de Camargo, sabe? Eu acho tem acontecido bastante, né? A gente tem visto mas e essa galera tudo tem perdido. A maioria desses grandes caras que falam com grandes artistas, questionando grandes artistas, eu vou falar agora que esse cara sou eu, do Roberto Carlos, é meu, né? Então, a maioria dessa galera tem perdido esses processos justamente porque o cara é tão grande que ele prova uma relevância maior. Ele tem mais formas de provar que a música era dele. Eu, compondo Esse Cara Sou Eu,
não tem o primeiro dia que eu toquei essa música no bar na minha cidade. Mas o Roberto Carlos vai ter o vídeo da primeira vez que ele tocou isso na Globo. É por isso que eu falei, né, doutora Lu? Que pode ser em determinados casos difíceis. Eu concordo, o McDonald's, tanto o McDonald's como o do Google Earth, né? A proporção, né, do Google pro TerraVision, aparentemente poderia ser diferente, né? Como o cara que pegou o McDonald's, né, dos dois irmãos lá e transformou no McDonald's. Eles tinham um estilo legal, ele transformou. Mas, enfim, tem casos que podem ser difíceis. Né? E a forma mais concreta pra gente conseguir comprovar que algo é nosso é registrar a patente, né? Tu tens a patente da propriedade intelectual, é tua. A gente costuma brincar no direito, inclusive, que quem registra primeiro é dono. Às vezes é um nome, uma estética, um conceito, receitas, né? Por exemplo, da Coca-Cola. Coca-Cola é uma receita patenteada. Né? Não existe como pegar e reproduzir as receitas da Coca-Cola. São coisas que as pessoas tomam cuidado. Mas geralmente a gente vai ter esse cuidado quando nós estamos falando de uma coisa muito grandiosa. É difícil no dia a dia nós tomarmos cuidado para patentearmos as nossas propriedades, muito mais quando a gente está falando de um vídeo pequenininho, porque tu não tem expectativa em cima daquilo. Às vezes tu fez por fazer. Né? Mas se alguém, por exemplo, usar para fins comerciais, que tem acontecido também, hoje em dia na era tudo é meme, tudo é vídeo, tudo é gif, grandes empresas que são empresas mais modernas como Burger King, o próprio McDonald's, usam muito às vezes imagens de redes sociais para chamar clientes, angariar campanhas. E nessas situações aí, quando há uma utilização comercial do teu produto ou da tua imagem, o dano moral e o direito autoral é praticamente garantido. Se tu consegues comprovar, obviamente, que aquilo foi produzido por ti, né? E o dano moral é certeiro. E doutora, mas aí a pergunta é, vou voltar a falar sobre essa história do dano moral. Tá. Porque o dano moral, o dano moral não, o direito de imagem, né? Eu tenho aí dois problemas. Eu tenho direito de imagem, tenho uma quebra do direito autoral, tá? Tem duas coisas diferentes. Eu consigo colocar essas duas coisas num rolê só, que é quando eu faço, tem uns caras hoje, não sei se tu acompanha, que tem um Instagram que é o Tuna Tudo. Não o Tuna Tudo, ele vai lá e ele faz assim, ele pega um monte de músicas que tem bom dia. E ele vai colocando vários bom dia, com o Péricles cantando, com o Xamã cantando, com o Metal cantando, ele bota todo mundo lá. Tá? E muitas vezes ele faz piada em cima disso. Então eu tô ferindo aí duas coisas. Se eu pegar e fizer uma montagem com, sei lá, uma música da Anitta que pareça que ela tá falando uma coisa que ela não tá falando. Eu me responsabilizo pelos dois, ou tem um desses pesos que é maior que o outro, o direito autoral e o direito de imagem? É possível responsabilizar pelos dois. Um não é excludente do outro. As coisas se cumulam, mas hierarquicamente dentro do direito brasileiro, o direito de imagem ele é superior. Porque ele é um direito de personalidade, então ele está lá na Constituição. Ele não faz parte da lei da propriedade intelectual, não faz parte de uma lei infraconstitucional, que a gente chama. Ele está lá na nossa Carta Magna, na principal legislação brasileira. Então o direito de personalidade é maior. Mas se tu conseguir, numa única tacada, usar uma imagem da Anitta e pegar uma música dela que é propriedade intelectual, junto com uma imagem dela, e ela se sentir ofendida e quiser te processar, pode processar pelas duas coisas num único processo. Teve um caso de um humorista em Balneário Camboriú que estava fazendo imitação da Dona Hermínia. Pois é, né? E perdeu a família, entrou com processo, né, em cima dele, de direito acho que é de direito de imagem, né, não sei, nesse caso eu quero que tu me explique, eu não tenho a notícia aqui, mas é direito de imagem, enfim, e ganhou 200 mil. Nesse caso seria direito autoral, porque é direito autoral. Personagem. Isso. É a personagem da Dona Hermínia. Até o fim da entrevista a gente vai entender. A gente vai conseguir. Complexo. Viu por que as pessoas têm que fazer faculdade de direito? Eu tô perdidaço aqui. Temos que eu tava vendo que só a imagem da Dona Hermínia. Não, eu entendi. É que nesse caso eu não sabia enquadrar. Porque pra mim a Dona Hermínia, ela é viva. Ela é. Sim. Eu adoro. Sim. Mas ela não é nem mais um personagem. Explicar pra ver se a gente consegue. Não sabe explicar a tipificação penal. Tipo né? assim, o Paulo Gustavo, pra mim, quem existir várias paradaço aqui, Mas vamos tentar simplificar, pegar o exemplo da Dona Hermínia pra ver se a gente consegue trazer. A Dona Hermínia, existe a Dona Hermínia, que é a mãe do Paulo Gustavo, de verdade, pessoa de carne e osso. Se a gente usar uma imagem da mãe dele, é direito de imagem. Se a gente pegar uma personagem que foi qualquer personagem, o seu boneco, né? Olha, eu entregando a nossa, minha idade agora. das antigas. A referência que eu me entrego assim.
Fui lá Ô, doutora Lu, adorei. Putz, tá, me entreguei feio. Mazzaropi? Não, Mazzaropi também já é pior demais. Que Mazzaropi era apelido do meu marido na infância. Olha que tristeza. Não precisava também largar, ó. Isso aí eu acho Nem que parece. pode dar. Dando Isso aí moral, acho que dando dá dando moral. Isso aí agora. Eu vou seguir ele, já vou chamar o Mazzaropi. Mas é essa situação. Se é a personagem foi uma criação do Paulo Gustavo. Tá. Ela é inspirada na mãe dele, obviamente. Mas a roupagem, a forma Sim. de falar. Tudo que identifica a Dona Hermínia foi uma criação intelectual do Paulo Gustavo. Uhum. Então, assim, se essa pessoa, esse comediante de Florianópolis, estivesse usando as imagens, fotos do Paulo Gustavo, aí é direito de imagem. Tá. Se caracterizando como a personagem Dona Hermínia, direito autoral, porque foi uma criação intelectual do Paulo Gustavo. E por quanto tempo dura esse direito deles, né? De poder requerer essa criação do Paulo Gustavo? Existe um determinado período? Depende da patente, assim, depende da patente. E, obviamente, nesses personagens que são replicados ad eterno, a gente fica num limbo muito grande de dizer até onde vai o alcance do meu direito, até onde isso se torna Nos público. Estados Unidos tinha esse padrão de patente, e se eu não me engano, isso mudou primeiro lá, por causa da Disney. Porque, se eu não me engano, a patente era para 60 anos, aí o Mickey, quando fez 60 anos, abriu para a imagem do Mickey seria direito público. Os caras da Disney, não, peraí, mas a gente continua ganhando dinheiro com isso aqui, não é um troço que foi abandonado, não é a nossa história, é o nosso presente. E eles conseguiram aí ir se atualizando e esticando essa lei bastante tempo. E recentemente o Batman também ia passar pela mesma situação, quando fez aí, eu acho que o Batman fez 80 anos. Teve a mesma, não me convidaram pra festa. Teve o mesmo rolê. Tá. E a gente também teve essa situação aí de personagem com o Chaves. Porque os personagens, os secundários ali do Chaves, né? Eles não pertenciam aos atores. Eles pertenciam ao Roberto Bolanhos. Mas alguns deles tinham registrado. Então o Kiko, por exemplo. O Kiko dava entrevista falando que ele era o Kiko com K-I-K-O. Mas o Kiko do Chaves era Q-I-C-O. Então eles faziam essa virada. Davam essas artimanhas. Trocavam as cores, faziam algumas. Pra poder ganhar dinheiro. Isso, a minha gravata não é vermelha, é laranja. Então não é a do Kiko do Chaves, é outro cara, tal. Sim. Então eles conseguiram fazer isso. Bom, a renovação de patente é uma coisa que acontece também no Brasil. As marcas grandes ficam sempre de olho. Tá vencendo, tu vai lá e renova. vai lá e renova, né? Tá certo, né? Doutora, foi um prazer receber. Acabou o nosso tempo. Seu arroba aí pro pessoal te conhecer mais. Meu arroba é Lu Nola e o do escritório é Patrícia Felícia Advogadas. Ai, gente, é bem legal o Instagram delas, viu? Dessas advogadas maravilhosas que nos representam no direito, muito legal mesmo. E eu gostei do assunto, vamos voltar. Você tem bastante conteúdo legal ali no seu Instagram, tava olhando agora assim. Obrigada. Vamos trazer eles aqui para debate, que eu acho bem interessante, né? Eu conheci a doutora Lu comprando comida, né? Como ela já falou aqui no começo do programa. Só que eu não fui atrás, não sabia quem era. A gente se conheceu na fila, beleza, valeu, tá? Fizemos uma piadinha um pro outro, passou. E aí começou a aparecer para mim os sugestões do conteúdo do escritório. Os caras, essa advogada se comunica legal, né? E era ela. E eu fui vendo, e aí eu lembrei de onde a gente se conhecia. É que quando tu me conheceu, eu não tava fantasiado de advogado. Não, tava com roupa de compradora de comida. Tava civil, boa, gostei essa. Conversamos com a advogada Luciana Nola. Pisou no intervalo, depois